Paz, Glória a Deus. meus amados e amadas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Coisa linda. Aleluia! Canto do Brasil. Glória a Deus pela sua vida. Olha, uma honra tremenda estar aqui mais uma vez. Eu quero pedir que o Espírito Santo comece a falar aos nossos corações a partir de agora. Eu quero compartilhar muito brevemente uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, e versículo 27. Gênesis 1, 27, que diz: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Esse é um dos textos mais fantásticos da Bíblia, porque é exatamente onde começa o relacionamento entre Deus e o homem. E essa semana, como estamos falando de intimidade, Deus colocou no meu coração essa palavra, onde tudo começou, onde exatamente foi gerada essa intimidade com Deus e o homem, entre Deus e o homem. Foi exatamente no momento da criação. Quando a gente pega esse texto, nós observamos algo interessante, é que Deus, Ele criou o homem, mas o homem ainda não existia. Olha que interessante. Quando a gente pega o versículo 7, no capítulo 2, diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Irmãos, Deus, quando começa a gerar algo dentro dele, Ele começa a dar expectativa para essas coisas. Ele começa a fazer com que ela cresça para que depois ela tome forma. Assim é o relacionamento que nós temos de ter com este Deus. Observe a palavra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Há uma observação sobre o que significa criar e o que significa formar. Criar é formar algo, produzir algo a partir do nada. O homem, a raça humana, a geração humana dotada de muita sabedoria e inteligência, pode criar muitas coisas, porque de Deus foi criado. Porém, o homem foi formado a partir da criação de Deus. Muitas das coisas podem ser copiadas também. Você vê, hoje em dia, a era digital, nós podemos copiar diversos aplicativos, diversas marcas e modelos de smartphones espalhados pelo mundo, são de uma origem, e você percebe que a grande empresa que criou toda essa coisa já não está mais no mercado produzindo aquilo que era. Mas quando Deus, o Criador de todas as coisas, fez, formou, Ele deu um sentido para isso. Criar é fazer algo a partir do nada. Formar é a partir daquilo que já havia sido criado. Então, dentro do coração de Deus já havia sido criado o homem, mas para a terra ele ainda não existia. Qual era o propósito de tudo isso? O propósito de Deus para o homem está no versículo 28, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se arrastam pela terra. Tudo o que foi criado era para ser dominado e cultivado pelo homem. Porém, algo interessante, quando Deus faz uma coisa, Ele precisa que alguém tome posse dela, que alguém cuide dela. Então, Deus não faz com que nada cresça sem que tenha alguém capaz de cuidar, capaz de produzir.
Se Deus tem algo na sua vida, se Deus tem algo em proporções grandes, gigantescas para a sua vida, algo precisa acontecer. E nós estamos falando de intimidade. Intimidade fala do princípio básico de estar na presença de Deus. E o Éden, onde foi criado o homem e onde o homem foi colocado para governar a terra, era o significado da presença, do prazer de estar na presença de Deus. Quando nós lemos o texto sagrado, capítulo 2, Deus tinha o prazer de se encontrar com o homem. Na viração da noite, do dia, ele se encontrava com o homem, ele ia de encontro e tinha o seu relacionamento. Olha que interessante, Deus está sempre buscando relacionamento conosco. Deus está sempre tentando encontrar uma brecha de nos encontrar. Existe sempre um tempo na agenda de Deus para mim e para você. Existe sempre um propósito de Deus para mim e para você. Tudo o que Deus mais deseja é ter um relacionamento comigo e contigo. E quantas vezes nós, como homens carnais, pecadores que somos, assim como a sentença de Gênesis, não observamos isso. Não observamos, nos colocamos na condição de homem caído e não buscamos a presença. Não buscamos. Quando caímos, a primeira coisa que fazemos é nos esconder da presença. Adão fez isso e desde então a humanidade passou a copiar o exemplo de Adão. A humanidade passou a seguir o modelo de Adão. E então agora, toda vez que eu peco, toda vez que eu cometo algo que desagrada, que Deus desaprova, que Deus considera como pecado, a primeira coisa que eu faço é me esconder, porque não tem sentido algum seguir em frente, já que Deus desaprova aquilo que eu fiz. Porém, o maior desejo de Deus é se relacionar com você. O maior desejo de Deus é se relacionar comigo. Então, diante desta afirmação, Deus sempre vai te buscar. Deus sempre vai buscar encontrar-se contigo. Deus sempre vai buscar ter este relacionamento e essa intimidade. Mas Ele quer também, assim como diz o apóstolo Tiago, que você se aproxime. Porque, como diz a palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Adão, por sua vez, a primeira coisa que fez foi se esconder por detrás de uma árvore. E por que ele se escondeu? Porque ele viu a sua vergonha. Mas Deus não quis saber da sua vergonha. Deus tinha vestes para ele. Deus tinha roupas para ele. Deus tinha o cuidado que ele necessitava. Muito embora as consequências fiquem, muito embora o pecado tenha o seu peso, tenha a sua consequência, mas Deus tem o seu grande amor por nós, e Ele não nos abandona porque pecamos e porque nos isolamos. Muito pelo contrário, Ele não para a sua agenda por causa do nosso pecado. Ele volta e pergunta: onde você está? Quem foi que te contou que você estava nu? Por que você se escondeu? E quantas vezes nós seguimos o modelo de Adão? Porém, esse modelo de Adão, ele já é vencido, ele já está obsoleto. Ele é como aquela marca de celular que ninguém usa mais, porque ela não se inovou, ela não se reinventou, ela não seguiu a tendência original, que é o exemplo da palavra de Deus. E a tendência é que haveria um homem, filho de uma mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é o propósito de todas as coisas. Porque quando este homem, filho de uma mulher, esmaga a cabeça da serpente de uma vez por toda, o meu pecado e o seu pecado é perdoado. De uma vez por toda, nós somos redimidos. Olha que interessante o texto de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, 10 e 11 diz: se porém Cristo está em nós, em vós, em nós, em mim, em
você. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Essa era a sentença. Foi essa a sentença que Deus deu lá no início, quando Adão pecou. Porém, existe sempre uma vírgula, existe sempre uma vírgula na história. E quando a gente permite que essa vírgula entre na nossa história, a página vira, a história muda, a situação muda, a condição muda. E eu quero te convidar a refletir sobre essa nova condição de vida, que é Cristo em vós. Olha que interessante. Versículo 10 eu estou lendo. Mesmo que o corpo estava morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Porque Deus não pode falhar com a sua palavra. Ele prometeu que haveria um homem que destruiria, que esmagaria a cabeça da serpente. Olha que interessante, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também ao vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito de Deus não habita em laranjas. O Espírito de Deus não habita em postes. Glória. O Espírito de Deus habita no homem. Aleluia. E essa é a novidade de vida. E essa é a estratégia de Deus para ter um relacionamento. Maravilha! Esse é o propósito divino para a minha vida e para a sua vida. Comecei falando de criação e formação. Deus criou o homem, estava dentro dele. A criação estava dentro dele. A terra não existia ainda. O propósito da criação, o motivo pelo qual Deus criou o homem ainda não estava concluído. Ele precisou formar a terra. Ele precisou dar sentido à vida do homem. Então, ele foi do pó da terra, formou o homem, e aí de repente soprou o Espírito vivo sobre a vida do homem. E aquele homem passou a ser um ser vivente com um propósito. E qual era o propósito? Cuidar da terra, multiplicar, cuidar das coisas, fazer com que a humanidade crescesse. Deu sentido à vida do homem. E como eu falei, Deus não faz nada que não possa ser cuidado. Então primeiro Deus criou e depois Ele formou. E assim, depois que Ele criou o homem, formou o homem e deu o Espírito vivo sobre o homem, então Ele plantou um jardim e deu para o homem cuidar. Só depois que o homem já estava criado e formado, Deus deu algo na mão dele para poder cuidar. E Deus está te dando algo muito tremendo para você cuidar. Você agora que recebeu essa palavra, entendeu que você não precisa mais se esconder por detrás de uma árvore, que você pode encontrar-se com Ele, receber o Espírito que te vivifica. Agora você tem um jardim para cuidar. Agora você tem um propósito de vida. Agora você pode compartilhar essa live com outras pessoas e dizer: Deus está falando comigo. Tomara que Ele fale com você também. Você pode permitir com que isso comece a acontecer na tua vida agora. Você pode permitir com que o jardim volte a ter sentido na tua vida. Jardim é propósito. Jardim é lugar da presença, lugar da intimidade, lugar do propósito, lugar do cultivo, lugar da proteção. Quando o homem estava no jardim, ele estava guardado, ele estava protegido por Deus. Jardim é o lugar da presença de Deus.
Será que não está na hora de você se voltar para o jardim? Você é homem, mulher, criado e formado por Deus. Criado porque Deus tem um desejo muito grande de te ver. De ter um relacionamento contigo. Por isso Ele vai e te forma do jeitinho que você é. Te perdoa, te justifica, te santifica, vivifica o Espírito na tua vida. Oh Deus. E agora, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de Deus. Quando você me pergunta qual é a passagem da Bíblia que você acha mais extraordinária, para mim, não sei para você, mas para mim é a ressurreição de Lázaro. Havia 3 dias que aquele homem estava morto. E Jesus chama pelo nome e diz: venha, Lázaro, venha para fora. O poder de ressuscitar os mortos é algo extraordinário demais. Eu não sei se você viu, eu nunca vi ninguém ser ressuscitado. Porém, é muito tremendo quando isso acontece, quando a gente vê, quando a gente lê a narrativa bíblica, quão tremendo é o ato de tornar a vida, de trazer a vida aquilo que estava morto. O homem estava morto dos seus pecados e delitos, assim como Lázaro estava morto há 3 dias e enterrado. Porém, um ato de Jesus fez com que ele voltasse à vida. Jesus chamou pelo nome. E eu acredito que Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: Eduardo. Aí você pode dizer o seu nome. E de fato ele estava chamando o meu nome. E de fato ele está chamando o teu nome agora. E te convidando para tornar de volta, para vir para fora, para ressuscitar com Ele e viver uma vida no Espírito. Vivifica a tua vida agora no Espírito. Eu te convido a fechar os olhos, fazer uma breve reflexão de 3 segundos sobre a responsabilidade que você tem de se entregar para Jesus. E onde você estiver agora, você pode fazer a sua confissão de fé. Dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo por ter me escondido esse tempo todo. Eu me arrependo por ter me deixado levar pelo mundo e pelas suas delícias. E me esqueci do prazer que é viver na tua presença. Eu quero voltar para o jardim. Eu quero voltar para o jardim da comunhão. Voltar para o jardim da presença, da visitação diária, da intimidade, do lugar onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero voltar à essência. Oh, recalabaço, fecha os teus olhos e diz, coloque as mãos sobre o teu coração e diz: eu quero voltar para a essência que havia no Éden, onde te adorava face a face e ouvia a tua voz. Eu quero voltar ao momento de comunhão, do qual eu nunca deveria ter deixado. Aleluia. Eu quero voltar agora. E muitas vezes, quando a gente fala esse tipo de coisa, parece que a mensagem é dirigida à pessoa que está desviada, ou uma pessoa que nunca aceitou Jesus, nunca reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas às vezes nós estamos na casa de Deus, fazemos parte da igreja do Senhor,
cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, carregamos uma Bíblia do lado, participamos dos cultos, mas não temos mais intimidade, não temos mais vida com Deus, não estamos vivificados no Espírito. E é para você também essa palavra. E nessa hora eu quero te convidar também a fechar os seus olhos e a orar comigo. Ore comigo, ore comigo. Ore comigo, Senhor, eu te peço perdão. Deus, faz parte de Deus. Eu te peço perdão porque eu me escondo. Eu me escondo das minhas fraquezas. Eu me escondo do erro, do engano, do pecado. Eu me escondo na falta de intimidade, de busca. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu não alcanço mais a tua presença. Porque todas as vezes que eu me olho, eu me enxergo nu. E eu acho que se chegar nu diante de ti, eu vou estar, Senhor, cometendo um grande erro. Enquanto que na verdade o Senhor me conhece do mais profundo. Aleluia. Oh Espírito de vida, volte para mim e vivifica-me novamente. Fala isso. Espírito de vida, volte-se para mim e vivifique-me novamente. Como diz esta palavra, libera sobre a minha vida. Habita em mim, porque o Espírito da verdade, que carrega a verdade de Cristo, está em mim e habita em mim. É esse Espírito que eu quero que seja liberado sobre a tua vida agora. E se você confessar essas palavras juntamente comigo, eu não tenho dúvida de que virá. Se as lágrimas começarem a rolar no seu rosto, é certo de que o Espírito Santo já está começando a trazer a consciência de que você não deveria ter saído do lugar e que você deve voltar agora para o lugar de comunhão, para o lugar de intimidade, para o lugar da presença. E eu te convido em nome de Jesus, derrame-se diante dele, ajoelhe-se diante do Senhor como se diante de um altar de adoração. Confesse a Ele os seus pecados e diga: eu nunca mais fugirei. Até aqui eu fugi porque eu tive vergonha do meu pecado. Até aqui eu fugi porque eu tive vergonha de estar diante de Ti nu, demonstrando as minhas fraquezas e fragilidades. Mas eu quero voltar à essência, voltar à intimidade, voltar à comunhão, voltar ao convívio, voltar aos bons hábitos, voltar a falar contigo diariamente, ouvir a tua voz, ter intimidade contigo, ter a tua presença e a tua vida em mim. Eu quero, Espírito de vida, vivifica-me, enche-me com tua glória. Eu quero voltar à essência, eu quero voltar à intimidade que eu nunca deveria ter deixado, a mesma intimidade que tive contigo quando o Senhor criou o homem, porque esta era a intimidade mais profunda que o homem tinha, porque ele estava dentro de Deus. O ser criado estava dentro de Deus, não estava na terra. Ele passou a habitar a terra quando foi formado. E agora que você já habita em Deus novamente, agora que o Espírito de Deus habita em você, eu quero te convidar a tomar essa forma, a forma original de um grande ganhador de almas, Aleluia! de uma grande ganhadora de almas, de uma grande intercessora, de uma grande mulher de oração, de um grande homem de oração, que tem uma vida com Deus, intimidade com Ele. Agora que você já habita, agora que você foi criado, voltou à origem, eu quero te colocar ousadia para falar do amor de Deus, ousadia, coragem para dizer que Deus pode salvar outras vidas,
que Deus pode mudar outras vidas. Eu quero te convidar a viver isto, viver essa novidade de vida, enquanto você vive, enquanto você se levanta do chão, ainda com as lágrimas no rosto. Eu quero que você celebre, porque a vida está em você, a vida habita em você, e agora você pode espalhar vida por onde quer que você vá. Agora você pode espalhar vida para a tua casa. Aquilo que era problema vai haver solução, aquilo que estava morto vai viver, aquilo que estava perdido vai se achar, porque para Deus achou graça no seu coração nesta noite e achou vida para a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você amorosamente receba esta palavra e fique na paz de Cristo, na paz de Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Aleluia. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém?